Imprint é um ponto azul no meio de pontos vermelhos. Imprint foi o episódio final da primeira temporada de Mestres do Horror, uma série americana lançada em 2005, porém, por complicações na produção, o 13º episódio só foi lançado no ano seguinte diretamente para DVD e mídias digitais. Mestres do Horror foi uma série criada em 2005, onde cada episódio era dirigido e contado por um diretor diferente. Contendo nomes renomados como John Carpenter, Tobe Hooper e Dario Argento, a série chamou atenção. Mas eu não quero falar da série, quero falar de uma história específica que, por ser considerada perturbadora demais para a televisão americana, foi arquivada e posteriormente lançada apenas nos DVDs e Blu-rays da primeira temporada da série. Imprint se passa no Japão antigo e conta a história de Christopher, um jornalista americano que está à procura de um amor antigo, Komomo, a quem ele havia prometido voltar e dar uma vida melhor. Na sua procura, o único lugar que ele encontra algumas pistas do seu paradeiro, chegando até sua possível e última localização, é um bordel. Baseado em um conto japonês, Imprint ficou responsável pela direção de Takashi Miike, o que já diz muita coisa sobre o episódio ser tão caótico. Talvez os americanos ainda não estavam acostumados. Eles pediram terror e ele foi além. Takashi é conhecido por obras com teor gráfico e às vezes explícito, com boa e arrepiante montagem, e construções às vezes bem feitas. Seu filme assinatura com certeza é o queridíssimo Audition de 1999, porém carrega outros em sua bagagem, como It the Killer e Visitor Key. Durante a produção do episódio, o Mike acreditava estar dentro dos limites que ele poderia explorar e mostrar. Para ele estava dentro da TV americana, mas quando apresentado, Imprint, originalmente programado para estrear em sequência dos episódios anteriores, foi caracterizado como o filme mais perturbador já visto pelo diretor e produtor Mike Garris, o criador de Mestres do Terror. Imprint é o caso onde o diretor se arrisca, cria características marcantes, mas se perde numa história que ele mesmo criou. No final de tudo, é muito mais sobre ser um episódio marcante do que ser uma história bem desenvolvida. Imprint. A gente começa a história já com Christopher chegando até uma pequena ilha. Ele está sendo levado junto com outros homens para o lugar. Um detalhe que já demonstra o ambiente do lugar que nos espera é esse percurso. Assim que o barco chega perto da costa, vemos o corpo de uma mulher grávida submerso na água. Não só aqui, o filme explora a ideia dos corpos femininos como algo descartável. Ao longo do filme inteiro, isso vai ser o tema em diversos sentidos da trama. Elas estão jogadas, espalhadas, perdidas e servem como tema principal da história, mas não as protagonistas. Um dos pontos que demonstram isso é que nesse começo, os homens estão impacientes ao chegar no local. Alguns prestam suas condolências ao corpo, mas outros riem por estarem perto, não ligam. O barqueiro, inclusive, fala com uma certa naturalidade do corpo que parece algo corriqueiro, do dia a dia. E veremos que sim, o filme abre com esse clima bizonho, sujo e de certa forma triste. Ele não te segura até mostrar algo com surpresa, simplesmente acontece. Bom, o jornalista chega no lugar e sai perguntando da Komomo. Acontece que ninguém ouviu falar dela, o que é estranho porque ele sabe que ela esteve ali. O filme explica como ele sabe disso? Não. E sim, mas você já consegue pegar no ar que a Komomo era uma prostituta também. Como ninguém sabe da Komomo, ele vai meter o pé e ir embora. Not tonight. Mas tá de noite, o barco demoraria mais ainda pra voltar por estar escuro e ele estava exausto. Então convencem ele a ficar com o pretexto de que ele seria bem tratado. Why not here? Entendam, o Christopher não é uma exceção dentre aqueles homens, ele é igual a todos, então ele olha para as garotas e escolhe uma. Uma das poucas coisas bem feitas em Imprint é o seu visual. O filme é extremamente colorido e saturado, quase como uma pintura. As cores aqui se divertem em tela. Em paralelo a todas as outras mulheres que são vermelhas, ela é azul. As cores não são só cores. A mulher, que não tem nome, é um dos principais personagens da história. Ela é uma personagem misteriosa e emblemática. Assim que entra na história, percebemos que ela sempre aparece de lado, mas nunca de frente. E quando a vemos, entendemos o porquê. Tonight.
Ela pergunta pro Chris se ele não a enxerga como uma aberração, com repulsa, como se ela fosse algo ruim, e ele só fala que não. Ele pergunta pra ela então o porquê que ela não estava como as outras mulheres na grade, chamando pelos homens. E ela diz que ela teme aqueles que agarram. Ela se sente mais perto dos mortos do que dos vivos. O que realmente a assusta são os vivos. I feel closer to the dead than the living. The living are the ones who really scare me. Sem enrolar muito, ela pergunta para o Chris se ele estava atrás da Komomo, se ele era o tal americano. Ele confirma e aqui no início da história já nos é revelado: Komomo está morta. Ele duvida, mas ela explica até onde a Komomo foi enterrada, que coincidentemente era na margem do rio. O jornalista entrega uma atuação péssima, fica triste pela morte da Komomo e decide ir embora. Ele é um homem de poucas palavras. Então a mulher vira e fala que é melhor que ele fique, pois lá fora só há bandidos e todo tipo de coisa ruim. A ilha não estava no mundo dos humanos, ela era rodeada por demônios e prostitutas. E de fato, pois a sequência em tela é literal o jornalista revelando que a amava e gostava muito da Komomo por ela lhe lembrar sua falecida irmã mais nova. She reminded me of my sister. O lugar é cercado por demônios e prostitutas, não no sentido pejorativo, para as prostitutas, é claro. Elas são pessoas, são mulheres que aqui estão cercadas por isso. Segredos, desejos e histórias perturbadoras são vendidas e exploradas como gado. Um outro detalhe muito interessante, mas quando o lugar começa a fechar e a noite começa a ficar mais densa, vemos pelos cantos várias aparições. Elas não são o foco, mas estão lá, como se realmente ao cair da noite elas aparecessem. But at least this keeps the mosquitoes off. Nesse ponto da história, o cara quer saber mais da história da mulher. Strange one, mister. Ele diz que como um jornalista ele gostaria de escutá-la. Ela então diz que ele era um homem estranho, pois diferente dos outros, ele queria ouvir ela falar. Então começamos a entender tanto a história dela, quanto o fim que a Komomo teve. A mulher conta que nasceu em um vilarejo muito pobre nas montanhas, e que levava uma vida dura. Seu pai era doente, tinha um pulmão frágil e passava a maior parte do dia na cama. Sua mãe fazia o que podia para sustentar a família. Ela era uma parteira que ajudava as mulheres do lugar. Ela fala que quando ela chegou, tudo ficou mais difícil, mas que eles eram felizes com ela. Ela conta que por conta da sua aparência, ninguém gostava dela, então ela vivia sozinha, todos a odiavam, por isso ficava reclusa, exceto por uma única pessoa que lhe mostrava bondade, um monge. Ele ensinava várias coisas para ela e ocupava esses tempos tão solitários com ensinamentos. Vemos uma cena então, onde ele mostra uma pintura antiga, onde representa as pessoas pagando por seus pecados, enquanto são atormentadas tanto pelo inferno vivo, tanto pelos seus algozes, que aqui são representados como Onis. Então ele fala sobre as consequências. Se você fizer algo ruim, você vai para o inferno. Se quiser ir para o céu, deve fazer coisas boas. You'll go straight to hell. O pai dela então morre, ele acaba por se jogar ao rio por não querer ser um fardo e a partir daí eles começam a ter dificuldades em casa. A mãe não consegue sustentar tudo, então acaba vendendo a filha para que ela tenha uma vida melhor. Não é revelado o que acontece com a mãe dela, mas acredito que tenha acabado se desvivendo por culpa e pelo estado que ela ficou. Então a mulher diz que a partir daquele ponto, daquele momento, era a mesma história de sempre. Ela foi vendida e vendida, de lugar para lugar, passando de mão em mão, até que fosse parar naquela ilha. Aqui, ela conta sobre a sua realidade. Ser uma filha da alegria era o verdadeiro inferno. O lugar era como as figuras que ela havia visto no templo, as figuras desenhadas em sangue. Tem uma cena em que vemos um cara com ela, e ela se vira, e ao ver o rosto dela, ele bate nela e reclama por ela mostrar aquilo pra ele. Ela nunca foi tratada como humana, nenhuma delas. Isso é reforçado quando mostrado que ela não arranjava muitos clientes, ao ponto que a dona do lugar deixava ela sem comer. Ela era obrigada a se sentar na mesa com as outras, mas não podia comer, até que arranjasse algum cliente. If you don't wanna starve, get busy. Porém, havia uma pessoa que era boa com ela, alguém de coração de ouro, que a tratava bem, a Komomo. Temos uma cena inclusive da própria Komomo dando seu almoço, sua janta, sua comida para a mulher. Vemos um pouco então sobre a Komomo e ela de fato esperava pelo jornalista. Temos uma discussão entre as mulheres, pois elas não acreditavam na Komomo e na sua história. Ela deveria se colocar no lugar dela e aceitar que era uma delas, com pais que acabaram se desvivendo e a deixando para trás. Ela não era diferente delas. Elas basicamente cagam e desmerecem o sonho da Komomo. What kind of a princess spread
breaks her legs every night for a few coins. A gente vê a mulher defendendo ela, mas também é uma das insultadas pelas garotas, por conta da aparência. Freak. Mas ela se demonstra alguém firme. Shall I make your face look like mine? O problema no bordel começa, pois todas as mulheres mais velhas e as outras pessoas do lugar tinham inveja da Komomo pela sua beleza e bondade. Então, um certo dia, One way or another. o anel da dona do estabelecimento desaparece. Um anel que já tinha sido apresentado como um objeto de apreço e valioso. O problema é que no lugar que o anel foi roubado, foi encontrado um acessório de cabelo. E esse acessório era da própria Komomo. As outras garotas incitam essa acusação para se livrarem de qualquer culpa. Yeah, she did. A mulher tenta defender, pois nunca viu a amiga com tal desejo pela joia, mas não dá em outra. Ela é culpada. Bom, a partir daqui, o que acontece é uma sessão longa de tortura totalmente bem montada. Ela é colocada de ponta cabeça e pendurada por uma corda. A dona quer saber aonde está o anel, mas também quer fazer com que a Komomo pague. Ela chama uma mulher para fazer o serviço. And my property. Porém, a dona fala que ela deve fazer com que a Komomo sinta, mas não fique marcada ou morra, pois ela era uma mercadoria valiosa. Enfim. Tudo de ruim acontece com a Komomo. Não vou descrever porque não tem o porquê, mas essas cenas de tortura foram uma das coisas que contribuíram para o episódio ser arquivado. O Takashi consegue criar esses momentos de tortura de uma forma tão real e que gera aflição que é muito cru. Como eu disse anteriormente, não tem um preparo ou suspense. As coisas são viscerais e ponto. É como se fosse um fator humano. Os humanos são sujos e essas ações não têm uma montagem. Elas acontecem. Resumo, a Komomo revela então que de fato foi ela que pegou, porém não sabia onde estava. Ela fica presa e a mulher de cabelos azuis vai levar comida escondida pra Komomo e assim acha ela já sem vida. Por querer acabar com tudo aquilo, com aquela dor, Komomo acaba se enforcando. Mas aqui, toda a história tem uma reviravolta gigantesca. O jornalista fala que sabe que nada do que ela diga irá trazer a Komomo de volta, mas ele precisa saber da verdade. Ele precisa saber o que de fato aconteceu, porque ele sabia que aquilo que ela contou não era verdadeiro. A mulher fala sobre ela não entender o porquê que as pessoas precisavam saber da verdade. Horse never tell the truth, do we? Aquele detalhe de aparições que eu tinha citado é bem bacana, pois ao longo do filme temos algumas transições entre as coisas contadas e o tempo atual, como se eles estivessem vivendo as memórias. Nessa cena, temos uma transição do momento que a mulher acha a Komomo para o jornalista e ela, e quando a câmera volta para ela, podemos ver a Komomo no fundo se mexendo. Detalhe foda para o véu que separa o rosto da mulher. Depois de muita insistência, a mulher conta o que realmente aconteceu. Ela estava varrendo perto do cômodo da senhora, da dona, ela viu o anel e pegou. E depois que a mulher entrou em crise, ela foi lá escondida e contou pra mulher que quando estava varrendo, ela encontrou aquele acessório de cabelo e que ele era da Komomo. Sim, ela incriminou a Komomo. E não para por aí. Ela sobe até o lugar para dar água para Komomo, mas não por piedade, compaixão ou por se importar de verdade, mas porque ela queria se saciar ainda mais daquilo. Para vocês terem ideia, ela bebe a água e cospe na boca da Komomo. Ela então conta que a Komomo não fez aquilo, mas sim ela. Ela pegou a corda e deu um fim nela. O que reforça ainda mais esse traço de bondade da Komomo é que ela vê a mulher saindo do quarto da senhora e lá na frente, quando ela tá sendo torturada, ela assume a culpa pelo roubo. Uma das frases ditas pela mulher em resposta a tudo aquilo que ela acabou de contar é sobre ela aguentar qualquer tipo de crueldade, mas se tinha algo que ela não suportava, era bondade. Em uma subversão da trama, ela não era tão diferente daqueles que víamos. Todos são sujos, exceto por uma, a Komomo. Ela reforça mais uma vez com uma frase curiosa. Ela diz que a Komomo era alguém de um coração adorável. Apesar do seu corpo estar no inferno, sua mente estava no paraíso. Sua alma queria estar lá. Ela precisava estar. Temos então todo um discurso que deixa algumas coisas implícitas, mas que revelam a ideia do porquê ela fez o que fez. Na cabeça do jornalista, ela fez por um bem material que ela queria. O anel.
mas ela diz que ele não a entendia. Na cabeça dela, ela ajudou a Komomo a chegar no paraíso. Ela nunca decidiu nada, absolutamente nada até então. Ela tinha tomado uma decisão sozinha pela primeira vez na sua vida e iria para o inferno por conta daquilo. Would the devil think of her having such an evil friend? Na cabeça dela, o diabo, ao ver a Komomo andar, ser bondosa com uma pessoa como ela, ele julgaria que ela era igual a ela. Então ela tinha que odiar a Komomo. No final da frase, ela levemente vira pro lado e questiona se o que ela tinha feito não seria algo digno. Não para o jornalista, mas para sua irmã. By the hand and took her to heaven. Right, sis? Então, em uma sequência de cenas, vemos que, durante os minutos finais da Komomo, algo a assusta, algo que cresce da lateral da cabeça da mulher. Dedos. Aqui vemos uma voz rouca dizendo para ela contar a verdade para ele. Tell him the truth. Não só sobre seus pensamentos, mas sua verdadeira história. Tell him. Ela entra em colapso, ela começa a se debater nas coisas, ela começa a entrar em um estado de dor onde ela, em completa agonia, se contorce. Bom, tudo que ela disse anteriormente era uma mentira, uma perspectiva de uma realidade que ela não teve. Seus pais eram andarilhos que não tinham casa. Eles chegaram até aquele lugar e tentaram viver ali, no lugar mais pobre da região. Sua mãe não era uma parteira, mas sim cometia abortos clandestinos. O pai não era um doente, era um alcoólatra abusivo que batia na esposa e pegava todo o dinheiro da família. Embora tudo isso, eles tiveram um bebê, ela. Mas ao nascer, sua mãe fez o que fazia com os outros e a jogou no rio. Mas ela, mesmo assim, sobrevive. Sua mãe a encontra e leva aquilo como uma mensagem do destino. Ela a criaria. Ela então relata que ajudava sua mãe no trabalho e vemos várias cenas dela ajudando a mãe. Ela fala uma frase que a princípio não faz muito sentido durante essas cenas. Aquele é o buraco que segue para o inferno. Já volto nisso. Vemos então que a sua história era bem mais do que pais problemáticos. Ela sofreu todo tipo de abuso. Aquele monge não era uma pessoa querida como contado anteriormente. Ele usava do discurso de bondade e maldade para que ela fizesse coisas com o pretexto de que se ela não o obedecesse, iria para o inferno. É nesse período que o pai faz o mesmo. O ambiente que ela vivia era degradante. Qualquer lugar que ela fosse era horrível. Aquela frase, aquele é o buraco que segue para o inferno, é uma perspectiva dela com o que ela viveu e vive. A personagem cita sobre estar vivendo no próprio inferno, um prostíbulo onde mulheres são usadas e vendidas como carne. Sua vida inteira foi crescer em torno de abusos físicos. Ela se sentia suja, não pela aparência, mas por toda a sua existência como menina, garota e mulher, por ter sido resumida a lixo e a produto. Para ela, ela vivia em uma realidade onde seu pecado era ser uma mulher. Vemos então que ela acaba dando um fim ao próprio pai, ainda quando ela era criança. E naquela noite, vemos a sua irmã manifestar mais uma vez. Uma mão pequena que rasga parte da sua cabeça e cresce para fora. Voltando pro presente, vemos a mulher novamente se debatendo, gritando em dor enquanto falava com a irmã. É como se elas dividissem o mesmo corpo, mas fossem duas pessoas diferentes. Em um estado já agonizante, ela retorce os olhos e aqui vemos a mão saindo de sua cabeça e assumindo uma forma. Vemos então que na palma dessa figura, ou na sua face, tem um pequeno rosto com 2 olhos e uma boca sem lábios e com dentes. Essa outra cospe para fora o anel roubado. Um detalhe, mas ela fica dando mordidas na cabeça, gerando certa dor. Acontece que quando ela nasceu com essa segunda boca na lateral da cabeça. A mãe a jogou no rio por conta disso, por conta da sua deformidade. É revelado então que ela era o produto de uma relação problemática entre irmãos. Sim, os pais dela eram irmãos. Por isso viviam como andarilhos, pois tinham sido exilados. Por isso não achavam algum lugar para se viver, e viviam ali. Vemos então que todos os impulsos e escolhas eram feitos pela irmã.
Ela que quis matar o próprio pai. Ela que quis roubar o anel. Por isso, lá atrás, ela disse que ter feito o que fez com a Komomo foi pela primeira vez uma escolha dela. Aqui então é revelado que, embora tendo essa dualidade, essa gêmea que falava em sua cabeça, aquilo foi uma decisão sua. Ela queria matar a Komomo e a irmã queria o anel. But I was the one who decided to kill Komomo. Bom, nesse último diálogo, as duas chegam na conclusão que estariam ligadas uma à outra independentemente aonde fossem. E assim seria. O jornalista, que todo esse momento eu não citei porque ele só ficava parado de boca aberta e servia uma das piores atuações já vistas, é colocado contra a parede. Não literalmente. Aonde a mão diz que No matter where you go, your hell follows you. e ela sabia o que ele tinha feito na América. É revelado então que o cara, além de ser um esquisito, desviveu a própria irmã. Pra mim, esse final é muito anticlimático, porque você não só tem um ator péssimo que não consegue contracenar, encenar aquilo que você desenvolveu e criou, como tem diálogos horríveis. É tudo mega expositivo. O bom dele, ou quase, está no visual, nas cores e em tudo que se trata sobre a mulher de cabelos azuis, no que ela representa e essa subversão de vítima a uma antagonista, uma personagem que não se deleita em ser apenas boa ou má. Ela em muitas facetas demonstra ser as duas coisas, embora uma pessoa ruim. Até a Komomo, que não aparece tanto, é bem mais desenvolvida que o próprio jornalista e os outros personagens da trama. Seu erro foi ter sido um episódio de uma série e não um filme. Bom, em uma atuação tenebrosa, o velho fica maluco porque ela sabe da verdade, do seu pecado, do seu erro, e por conta do que ele viu, ele saca uma arma You can't do it. e atira. Mas ela continua viva, como se o tiro não tivesse causado nenhum dano. E aí, ele mira na sua cabeça. Quando ela cai, ela levanta como Komomo, aonde em súplica, ela retira os restos do cérebro que estão pra fora e cai em frente a ele. A cena corta e no final, vemos que o jornalista foi preso em uma prisão no Japão por ter assassinado a mulher. Ele está amarrado em um estado catatônico, completamente perturbado com tudo que aconteceu. Ele então recebe um balde com comida, mas o que ele vê é um feto. Ele então agarra o balde e começa a cantar uma canção de ninar. No fundo da cena, vemos o que seria o espírito da Komomo e da irmã mais nova dele. E assim, ele vai sofrer nas mãos dos japoneses e nas mãos do seu próprio inferno pessoal pelos crimes que ele cometeu. Um detalhe, a Komomo está com um catavento e assoprando ele. Uma das coisas que eu não mencionei antes, mas ao longo do episódio, vemos vários cataventos. Durante as cenas da mulher quando criança, o lugar em que ela vive é repleto de cataventos, representando os bebês. Durante o bordel, temos alguns cataventos também, que simbolizam a ideia das almas perdidas no lugar. Fim. Mais uma bizarrice do Takashi Miike, porém, uma daquelas que se perde no seu curto tempo. Quando vejo que o diretor é o Takashi, eu espero algo completamente maluco, daquelas histórias que vão escalonando a um grau de sujeira e sangue, em vários sentidos. Aqui não é diferente. Novamente vemos que o que é assustador são os vivos e não os mortos. Uma ideia boa, cativante, porém desperdiçada e mal trabalhada. Atuações ruins e com conceito / roteiro limitado. Quando terminou e os créditos subiram, a sensação que eu tive é que novamente trouxeram uma ideia interessante, diferente, mas executaram ela como uma porta. O descaso é percebido quando ele tem uma montagem de cores que fazem parte da história, um bom mistério e uma antagonista interessante, mas que por muitas vezes é ofuscado por falas expositivas, atuações exageradamente cômicas e, de certa maneira, a violência expositiva em forma de trazer um ar de seriedade e medo pra trama, ao invés de ser um recurso da história. Sempre que vejo algo do Miike, a sensação é a mesma. Ele está contando algo ou são apenas ideias exageradamente grotescas? Em suma, a parte mais interessante é desperdiçada em pouco tempo de tela e complicações na sua montagem. Eles tinham um ponto azul entre vários vermelhos e trabalharam de forma rasa. Particularmente, eu não gostei. Porém, o visual e todo o mistério em cima da mulher de cabelos azuis me deixou curioso. Tem um plot interessante que quebra aquela ideia de busca por alguém desaparecido, algo mais pé no chão, e dá um toque meio sobrenatural pra história, onde explora as ideias humanas. Komomo só sofreu, coitada. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.